Finalmente, pessoal, finalmente eu posso gravar esse vídeo. Fazem 10 anos que eu trabalho como programador, o que significa que dia 2 de 2012 foi meu primeiro dia como um profissional. E eu estou muito feliz e muito ansioso para poder compartilhar com vocês a minha trajetória. Então, se você quer conhecer mais sobre os meus passos, como que eu fiz, como foi meu caminho de começar como programador estagiário e trabalhar na Alemanha sem cidadania europeia, acompanhe o vídeo até o final. Bom, eu tô gravando aqui do Brasil, tô de férias, aproveitando o verão brasileiro, e antes de eu começar a falar para vocês minha trajetória, eu preciso falar também que, por mais que eu tenha feito algumas decisões de cursos e de áreas de atuação, não significa que você também tem que ter as mesmas escolhas que eu fiz. Por exemplo, eu fiz ciência da computação e você não precisa de ciência da computação para ter a mesma carreira que eu tive. Cada pessoa vai ter a sua carreira, vai ter o seu processo, e nem sempre as decisões que eu tomei foram as melhores, e nem sempre faria sentido para você tomar essas decisões. Então entenda e saiba que não existe certo e errado, o importante é saber aproveitar as oportunidades que aparecerem e estar sempre estudando, sempre se dedicando para ter a melhor carreira possível. E eu também preciso ser sincero, porque não são 10 anos de programação, são na verdade 11 anos e meio. Eu comecei minha jornada como programador 1 ano e meio antes de eu começar a trabalhar. Foi no curso técnico que eu fiz na ETEC, um curso de informática. Eu nem sabia o que era programação e eu aprendi a programar. E além de eu fundar o melhor time de praia, de Santos, que é o Flickers, eu também comecei a programar, aprendi bastante. E foi onde eu realmente mais aprendi, porque eu lembro que eu tive que fazer um TCC, e no meu TCC eu fui o último e o único que sobrou. Então eu tive que, imagina, sem experiência nenhuma, fazer um sistema para apresentar, para poder se formar. Na época eu fiz o Propar, que é um sistema para estacionamentos. Então eu tive que desde conversar com os estacionamentos para entender quais eram os requisitos, como funcionava o estacionamento, fiz que desenhar o ML para poder saber a relação do banco de dados, que na época era muito difícil para mim, fazer as telas, programar mesmo a parte do back-end. Eu lembro que eu fiz em C#, e essa foi uma coisa que desde o começo da minha carreira eu percebi que faz muita diferença você ter um mentor, você ter algum amigo com mais experiência, porque no meu técnico, os professores falavam para você fazer em Delphi. Só que assim, eu aposto que você nunca ouviu falar em Delphi, você não sabe o que é. É uma linguagem que naquela época já não tinha mercado, não tinha futuro. E um amigo meu que tinha feito também esse técnico falou para mim: Páscoa, é melhor tu fazer em C#, porque tu tem uma grade e uma matéria de C#, então você sabe o básico, faz, porque você vai conseguir mais trabalho, vai ter mais oportunidades se você fizer em Delphi, que é uma língua que não tem muito futuro para você. Então, desde o começo, eu já aprendi a importância de ter mentores e ter pessoas boas ao seu redor. E foi isso. Minha primeira experiência com programação, curso técnico na ETEC, fundei o Flickr, que é o melhor time de praia, fiz um TCC onde eu aprendi tudo, pesquisando e tentando resolver os problemas para o Propar, e foi quando eu comecei. E em 2012 eu tive minha primeira experiência profissional. Eu lembro que quando eu fiz a entrevista para essa vaga, que um professor meu da faculdade me recomendou no meu primeiro semestre, o professor Fernando Bassi, que eu sou eternamente grato. O dia da entrevista foi o dia do jogo do Santos, do Mundial, da semifinal, e eu trabalhava em Santos. Então foi uma entrevista bem atípica, bem diferente, porque os caras estavam muito felizes, porque o Neymar tinha feito aquele golaço, eles tinham passado. E aí eu consegui a vaga por conta de um curso que eu fiz no Senai de Java. Também outra coisa de ficar atento ao mercado. C# era bom, mas em Santos tinha mais vagas, pelo menos eu achava mais vagas de Java, fiz um curso de Java e consegui essa vaga. E aí foi a minha primeira experiência profissional em 2012. E aí esse primeiro emprego era para trabalhar com o SOC, um sistema de saúde ocupacional, que é o líder do mercado. E por mais que fosse um estágio, eu aprendi demais, porque eu trabalhava já como full stack naquela época. Em 2012 não tinha muito bem dividido o que era um front-end e o back-end. Eu tinha que trabalhar com Java, servidor de aplicação de REPOS, a gente usava Struts 1 e Struts 2. Então, além do Java e trabalhar com esse framework, eu tinha que também trabalhar com JavaScript e jQuery para o front-end. Eu acho que o mais importante para mim, além de conhecer as pessoas e fazer networking, foi trabalhar com métodos ágeis, que era muito bom nessa empresa, e com Git. Eles tinham muita experiência com Git, era um processo muito bem definido. Isso vai ser importante para o resto da minha carreira, vocês vão ver mais para frente. Esse é meu primeiro contato com Git, trabalhar bem, entender bem como funciona. Então, trabalha com Rebase, com Merge, com Cherry que criar as branches, que no começo a gente sabe que é muito difícil. Foi meu primeiro contato e foi muito bom, muito proveitoso. Por mais que tenha sido um estágio, eu aprendi demais. Ah, e a gente não pode esquecer que em 2012 também, nessa empresa, eles em Santos tem a 10 km da TV Tribuna, e eu fui campeão da empresa, né? Só legal falar aqui
porque eu também era atleta. E se você tem a oportunidade de participar de atividades extracurriculares ou fora do horário da empresa, também é bom, porque é uma oportunidade para você fazer amigos, fazer relações, trabalhar com seu networking, além de ter um ambiente melhor. Então, não só a parte de programação técnica é importante, mas para nossa área, trabalhar com as outras áreas também é muito importante, até porque a gente vai resolver problemas dessas áreas. Geralmente, os programas que a gente vai programar durante a carreira são para resolver problemas de pessoas e, muito provavelmente, além de resolver problemas das pessoas, dos clientes, a gente vai resolver problemas de quem trabalha com a gente em outros setores. Então, esse foi meu primeiro ano como programador. Estagiário em 2013, mesma empresa, só que aí eu fui efetivado, não era mais estagiário, eu era júnior, então não teve tanto diferença técnica. Eu comecei a participar de eventos, QCon, me inteirar mais na comunidade, tive mais responsabilidade por ser júnior, além de trabalhar mais, né, porque estagiário era metade das horas só, júnior era o dia inteiro, 8 horas, e fui campeão de novo dos 10 km da TV Tribuna pela empresa, nada mudou. E é legal falar também que, tipo, nessa empresa eu trabalhei com os dois Gabriéis, Gabriel Rubens e Gabriel Lima. Quem já escutou o meu podcast sabe, já deve ter escutado essas histórias. A gente fazia dojos, a gente conversava sobre livros, a gente procurava participar de comunidade e aprender mais, porque no começo é muito importante ter esse contato extra com programação, com as linguagens, com paradigmas, com design patterns. Então, a gente se incentivar a fazer dojos e fazer tech talks toda sexta-feira foi muito bom para o meu desenvolvimento pessoal e profissional também. E além disso, a gente manteve contato até hoje, tanto que a gente tem um podcast e continua em contato. Isso é bem legal ter essas referências no trabalho. E em agosto de 2014, eu encerrei meu ciclo na EJE para começar um outro desafio na minha carreira, mas ainda deu tempo também de eu ser campeão dos 10 quilômetros. Vocês já devem saber que eu sou atleta, né? E foi um desafio muito bacana. O Gabriel Rubens tinha mudado de emprego, ele estava trabalhando na F-Câmara. A F-Câmara é uma consultoria em São Paulo, só que eles tinham pego um projeto para Santos, para o Porto, e era para trabalhar com um PJ, então ele me chamou. E assim, eu lembro que era para trabalhar com Spring, Angular, eu nunca tinha trabalhado com isso, e é o que eu falo, você que me acompanha no Instagram, aliás, se você não me acompanha, segue lá, PascoaDev, eu sempre falo, quando perguntam para mim, que você tem que aplicar para as vagas mesmo sem ter experiência. Porque o máximo que pode acontecer é você receber um não, e aí você vê o que você precisa aprender, pede feedback e melhora. E quando eu apliquei para essa vaga, eu não tinha experiência com Spring e Angular. Só que eu tive umas 2 semanas, eu consegui me preparar, estudei bastante. E aí na vaga eu consegui desenrolar. E depois que acertaram e fecharam comigo, eu tive mais um mês, eu consegui estudar bastante tempo. E foi bem proveitoso. E assim, esse trabalho foi um salto financeiro, porque eu trabalhava como CLT. E como PJ eu consegui ganhar mais. É lógico, eu tenho todas as diferenças de PJ e CLT, mas eu consegui fazer horas extras, ganhar mais, então financeiramente foi muito bom. Além na carreira também, eu ter mais responsabilidades, eu estava trabalhando como pleno, trabalhei no time de agendamento para fazer a parte de importação e exportação do porto, então foi muito bacana trabalhar com os caras feras, que eram referências para mim naquela época, até hoje são referências. Aprendi bastante Spring, Angular, e lembra do Git que eu falei para vocês? Eu fiquei responsável por passar treinamento para ensinar o time, e foi quando eu percebi que eu não sabia, porque uma coisa é você usar e saber quando tem que usar, mas outra coisa é você saber por que você tem que usar e como que funciona por baixo dos panos. E aí começaram a me fazer umas perguntas, por exemplo, qual que é a diferença de rebase e de merge, e eu sabia quando tinha que usar um, mas eu não sabia explicar realmente o que acontecia. E aí foi quando eu comecei a estudar mais e percebi, bem no começo da minha carreira, que o melhor jeito para você aprender e fixar algum conteúdo é ensinar. Porque quando você vai ensinar, você percebe que você tem algumas lacunas e algumas coisas que você não tem certeza de como funciona, e você vai pesquisar e aprende. Então, uma dica aqui para melhorar a carreira, tenta passar para frente o conhecimento que você tem, tenta escreve num blog, numa página no Instagram. É muito bom para você fixar o seu conhecimento. E por eu ter essa experiência com Git, ter ministrado o curso também, provavelmente você está no começo da carreira, quer saber mais, então comenta aqui se você tem interesse que eu passe mais vídeos e conteúdo sobre Git para ensinar como funciona, o Git Flow e quais são as melhores práticas. Fechou? Comenta aqui. E esse projeto durou até 2016. Eu lembro uma coisa curiosa e especial nesse projeto, foi que durante o projeto eu estava com bastante hora extra, estava com bastante dinheiro, eu fiz um mochilão. Eu falei sobre isso aqui, se faculdade de TI vale a pena, eu falei que eu não era o melhor aluno, eu era um aluno exemplar, e isso é uma prova, porque eu peguei 40 dias e fui fazer um mochilão pela Europa, que foi onde abriu minha cabeça e fez com que eu quisesse trabalhar na Europa, na Alemanha, mais para frente conseguir correr atrás do meu sonho. E isso foi uma experiência única para mim, que eu faria de novo, com toda certeza. Em 2015, continuei na F-Câmara, nesse projeto, eu fiz alguns cursos pela Kaelon, nem sei se você conhece a Kaelon, mas é do grupo Alura, ou a Alura é do grupo Kaelon. Fiz um curso de arquitetura e design de projetos de Java,
E também eu conheci um cara, porque eu voltei do mochilão, queria trabalhar na Europa, eu conheci um cara, né, um colega meu da F-Câmara apresentou um cara que trabalhava na Polônia, se não me engano, na Inglaterra, e ele me falou que para ir para a Europa era bom você ter faculdade e ter uma certificação. Então, em 2015, eu tirei minha primeira certificação, OCA, Oracle Certificate Associate, em Java 7 na época, nem tinha Java 8. E foi também um processo muito bom de aprendizado para ver como que faz para você se preparar para uma certificação, como que você estuda, como você faz os simulados e como que esse processo de aprendizado faz você descobrir coisas que você não fazia ideia, porque você não precisa se preocupar sobre esses detalhes mais técnicos que acontecem por baixo dos panos no seu dia a dia. Foi muito bom para mim. E em 2016 eu encerrei o ciclo na F-Câmara, só que consegui ficar um pouquinho mais por saber de Git, eles precisavam de alguém para poder manter. E como eu era o único que sabia e estavam acabando o projeto, mandando o pessoal embora por ser PJ é assim, acaba o projeto, o pessoal desligado. Eu fui ficando até o final, graças a Deus, e consegui juntar mais dinheiro. E aí em 2016 eu tirei a segunda certificação, que foi a OCP, Oracle Certificate Professional, de Java 7 também. Então ali eu tava falando pro mercado, ó, eu manjo de Java, eu entendo como funciona. E foi muito bom o processo, que nem a OCA, mas só que é um pouquinho mais difícil. É bem mais detalhado. Se você quer fazer uma certificação, eu recomendo bastante. E foi isso. Além disso, teve uma experiência que nem tem no meu currículo, eu vou contar para vocês aqui, porque vocês são meus parceiros aqui, né? Em 2016 eu fiz um processo seletivo para um banco em Alphaville. Eu não vou falar o nome aqui do banco, mas o legal é que a entrevista, eu fiz uma prova escrita e eu tinha que implementar código na mão, escrever testes na mão. Então era Java 8 na época, que era o top, TDD, como que faz teste de integração, microserviços, mobile, que eu nem sabia. Eu não fiz nada em mobile, mas consegui passar na vaga. Chegou no primeiro dia na empresa, os caras usavam um banco de dados com TXT, era um código totalmente legado em Java 6. A gente não podia escrever código Java 7, por exemplo, tipar uma lista, porque o pessoal mais antigo, os dinossauros da empresa, deletavam, porque eles não sabiam mexer, não queriam que ninguém pusesse tecnologia nova, enfim, era uma coisa absurda. E eu fiquei uma semana só e saí fora. E aí eu fui trabalhar na Talent4. Trabalhar um projeto Java EE com jQuery, JavaScript, Oracle, para o IANSP. Era um sistema de saúde para a prefeitura, eu acho, para o governo IANSP. E assim, uma coisa também que é legal dessa experiência que eu fui indicado, não indicado, mas eu apliquei para essa vaga e tinha um colega meu da F-Câmara que trabalhava lá, estava saindo, e falou, ó, esse cara aqui é bom, pode contratar. Então, mais uma vez, uma prova que você ter bons relacionamentos, você ter um network bom, faz total diferença na nossa área, faz muita diferença para você ter as portas sempre abertas de onde você passar e ter mais oportunidades na sua carreira. Então, eu cheguei, eu era o único programador, eu tive que tocar o projeto do zero, eu era pleno, tava ali com acho que 4 anos de experiência, tava começando a virar um sênior, mas era pleno ainda. Então, foi muito bom para aprender, né, como faz um projeto do zero, como você faz o banco do zero, tudo, banco, configurar o projeto, arquitetura. Então foi um projeto muito bom, foi bem puxado, eu lembro que foi bem puxado. E aí eu chamei um amigo meu, na verdade ele estava no processo também, Jadson, esse cara fera, é um dos meus referências, um dos meus mentores. Fui padrinho, eu tive o privilégio de ser padrinho de casamento dele e a gente trabalhou junto e ele saiu, acabou o projeto, ele saiu. E esse projeto que eu aprendi foi a ter mais liderança, por eu ter sido o cara que começou, então era referência, era o ponto focal de qualquer pergunta. Quando chamaram programadores novos eu tive que ensinar, mostrar como o sistema funcionava. Eu conversava, pela primeira vez conversava diretamente com o cliente para ver o que precisava, para ver se estava bom, para pegar o aceite. Então eu cresci bastante nessa parte mais de liderança e de trabalhar com o cliente. E em 2017 o projeto acabou, eu comecei a fazer umas entrevistas, mas eu queria trabalhar no projeto top. E aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar no Walmart, o Walt Disney Mart para os conhecidos. O Jadson estava trabalhando lá, ele falava comigo todo dia, Páscoa, vem pra cá, que é irado, aqui é demais, aqui é o Walt Disney Mart, tu nível tem que passar, tecnologia nova, muito irado, vem. Eu apliquei. A diferença é que era um paradigma e era uma arquitetura que eu nunca tinha trabalhado. Eu trabalhava com os famosos microserviços e eu nunca tinha trabalhado com isso. Além deles terem problemas e desafios que eu não tinha passado em nenhum lugar, com tamanho de demanda, né? Porque no Walmart você tem a Black Friday, que são muitas requisições, muitos usuários simultâneos. Então, quando eu apliquei, de novo, eu não estava preparado para a vaga, mas eu apliquei mesmo assim. O pessoal gostou de mim, eles me deram a oportunidade de fazer uma prova para passar. Eu tinha que fazer um sistema em microserviços em uma semana para simular um projeto de pedidos. Eu fiz, cara, eu lembro que eu
nunca fiquei tanto tempo na frente do computador, e até mais no computador do que quando eu tinha que resolver TCC da faculdade em uma semana, ou quando eu ficava jogando Dotinha a madrugada inteira. Consegui fazer, trabalhei com Spring Boot, RabbitMQ, aprendi demais nesse projeto, REST Assurance, para poder fazer os testes. E aí, na entrevista, eu lembro que o Felipe Serrano falou para mim, cara, esse maluco falando de mim, esse cara vai entrar aqui, vai ficar um ano e vai sair fora, vai pro exterior. E aí eles me contrataram, não por eu ter todas as qualidades técnicas, mas por eu ser um cara que sempre me interessei pela área, sempre estudei. Eu falei que eu tinha conta na Alura. Falar nisso, Alura, me patrocina aí, pô. Nunca te pedi nada. Muito bom, a Alura. E eles me contrataram por causa disso, porque eu tinha conhecimento, eu consegui desenrolar em uma semana o projeto e eu tava sempre estudando. E aí foi onde minha carreira, assim, decolou realmente, porque era um ambiente totalmente incrível, só tinha cara fera, só tinha cara bom. Eu trabalhava no time do OMS, que era Order Management System. Então, quando você faz algum pedido no Walmart, você tem depois a parte de post-purchase, que é quando a gente processa seu pagamento, vê se tem estoque, vê o rastreio para você, fala com os correios, quem vai mandar o pacote para você, vê no CPD. Enfim, toda essa parte depois da compra, nossa área era responsável. Eu trabalhava num sistema que era crucial, porque ele era o coração dessa área. Todos os outros microserviços conversavam com a gente para poder saber sobre o pedido, o que estava acontecendo. Então, eu aprendi sobre máquina de estado, eu aprendi como trabalhar com microserviços, como fazer sistemas tolerantes a falhas, como fazer sistemas com resposta rápida, como fazer... Eu lembro que trabalhei com Histrix para poder fazer essa parte de resiliência. E, cara, eu posso fazer um episódio só falando sobre esse sistema, porque eu aprendi demais, demais mesmo. Então, assim, primeiro que eu trabalhei com referências, Paulinho, Felipe Serrano, o Berna, que era o tester. Esse cara ele fez um sistema para trabalhar para ele, porque era um sistema em Groove que faziam todos os testes e ele não precisava trabalhar, ele não precisava testar nada, porque esse sistema dele testava todos os cenários possíveis. Então eu aprendi demais como ver a saúde de um sistema, como você faz um deploy. Os deploys eram live, a gente tinha que primeiro fazer uma entrevista com outras áreas para falar o que a gente ia subir, para falar se tinha os rollbacks prontos, se tinha o toggle feature para poder desligar a nossa feature nova. Então a gente acompanhava o deploy, a gente fazia o deploy no servidor, via se dava certo, porque a gente tinha que fazer tudo retrocompatível, porque imagina, a gente não podia mandar uma versão nova que não trabalhasse com as outras. Então, enquanto um servidor novo estava funcionando, os outros também funcionavam, beleza, deu tudo certo, a gente subia os outros. E eu lembro que a gente era muito orgulhoso, porque eu nem lembro quantos, mas desde que eu entrei, eu não vi nenhum, a gente não fez nenhum rollback, porque sempre era muito bom o processo, a gente trabalhava com sprints de 2 semanas e aprendi demais. Tive a experiência única na minha carreira de trabalhar na Black Friday, então a gente tinha testes de estresse, que era de madrugada, para poder fazer uma carga 3 vezes, eu acho, 3 vezes maior do que a Black Friday, e aguentava para ver o que a gente tinha que melhorar, quais serviços que estavam precisando de mais atenção. E, cara, foi sensacional para minha carreira, aprendi demais. E é isso em 2017, só que em 2018 começou a fechar, porque o Walmart começou a trabalhar só com sellers, não estava mais trabalhando com produto próprio, e aí começaram a desligar alguns serviços e eu vi que estava na hora de ir embora. Eu comecei a pesquisar, na verdade, estudar sobre estrutura de dados e algoritmos, porque eu queria trabalhar no Google, Amazon, algum desses grandes. E aí foi quando eu recebi uma vaga para Dortmund, uma vaga para Alemanha. Eu recebia, sério, acho que cada dia eu recebia uma vaga, pelo menos para o exterior, só que nunca me chamou a atenção. E aí, por ser para Alemanha, por ser para Dortmund, a Alemanha, tinha estudado alemão, eu gostava. Foi uma cidade que eu gostei demais, um país que eu gostei demais, meu mochilão, então eu tinha interesse de trabalhar lá. E Dortmund, sempre vi o Borussia, jogava com o Borussia no FIFA, então eu queria ir para lá para poder ver a Mulher Amarela, ver os jogos da Champions. E aí na hora eu aceitei e conversei com o meu chefe, que hoje é meu chefe, e a gente ficou 2 horas no telefone conversando sobre parte técnica, sobre arquitetura, porque era para um sistema, um site de apostas, trabalhar com event sourcing. E eu trabalhava com Event Driven, né, no Walmart, então a gente ficou falando sobre Event Sourcing, Event Driven, como você faz sistema tolerante a falhas, como você faz retentativa para não perder as mensagens, latência. Cara, a gente falou 2 horas sobre... Eu falei, na verdade, sobre o meu trabalho, o dia a dia, ele falou sobre como era o sistema, e aí a gente fechou. A gente fechou assim, mandou para mim em 2018, então eu recebi o contrato para trabalhar para a Alemanha. Assinei, e aí da entrada no meu visto, todo o processo de visto, né. Eu posso falar sobre isso só, aliás, se você tem interesse de ver como que foi o processo de visto, quais são as dicas que eu daria hoje para quem quer trabalhar aqui na Alemanha, lá na Alemanha, né, porque eu tô no Brasil agora. Comenta aqui também que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então eu fui para a Alemanha em 2018 e aí, primeiro ano, eu tava mais tentando sobreviver, tive bastante perrengue na minha adaptação, por não falar o idioma. Eu achava que eu falava alemão, mas eu não falava. Aluguel, casa, foi uma confusão.
E eu não trabalhei no projeto que eu conversei com o meu chefe. Na verdade, esse projeto era um site de apostas que ele tinha, só que a empresa que eu tô hoje é uma software house. A gente tinha um cliente que também era um site de apostas, e aí, por eu não saber sobre o negócio de apostas e não falar alemão fluente, ele preferiu me colocar nesse cliente para poder pegar experiência com apostas, para poder aprender o idioma e para ele não ter que pagar, porque como era o cliente que pagava. Foi esperto. Eu achei meio sacanagem no começo, mas eu entendo, e também eu só queria aproveitar a oportunidade de estar na Alemanha. Eu trabalhei nesse sistema que era um site de apostas com Java, era um legado de 10 anos, mas era um processo de integração, era muito bom o processo de desenvolvimento, então a gente tinha que escrever os requisitos antes de fazer um ticket, né? A gente tem que escrever os requisitos, aí tem que aprovar, tem que escrever a implementação antes de programar, alguém aprova essa implementação, e aí a gente programa, aí tem pull request, primeira vez que eu trabalhei com pull request na carreira, também foi muito bom para melhorar a minha qualidade de código, prestar mais atenção nos detalhes de quando você escreve. Enfim, eu aprendi bastante sobre isso, processos, sobre como coletar requisitos, trabalhar com o cliente, escrever e pensar na solução, na melhor solução, porque a gente tem que escrever a implementação antes de codar, então você tem que pensar em todos os cenários e trabalhar com pull request, e além de aprender sobre apostas. Então, hoje em dia eu sei bastante sobre o mercado de apostas e eu não aposto antes que vocês me perguntem. Isso foi em 2018, além de aprender alemão. Foi uma experiência única para mim, estar num país novo, totalmente fora da minha zona de conforto. Imagina, sair de Santos, vir para a Alemanha, não conheço ninguém no continente, não conheço ninguém no continente, não falo idioma, não conheço ninguém no país. Eu tô com um avião da minha família, então não é tão fácil. Por mais que eu tenha trabalhado longe de casa no Brasil, não é a mesma coisa. Eu posso pegar um ônibus e voltar para casa. Eu estava totalmente fora da zona de conforto. E isso fez eu crescer demais. Na época eu tinha acho que 25 anos. Isso fez eu crescer demais, demais. Foi muito bom, eu faria de novo, mesmo não trabalhando nesse sistema de event sourcing que era o que eu queria. E em 2019 e 2020 eu continuei esse projeto. A diferença é que eu já estava com mais conhecimento sobre o negócio, já falava alemão melhor e eu fiquei responsável pela parte de pagamentos. Então, toda a parte que condiz sobre pagamentos, desde o cliente fazer um depósito, fazer um saque, poder usar o dinheiro no nosso site de aposta, eu era responsável. Então, isso ia desde eu procurar meios de pagamentos que possam integrar no nosso site, até ver se a solução funciona para a gente, se dá para integrar, como que vai integrar, como que a gente vai fazer com erro, o que a gente vai fazer para o cliente ter a melhor experiência, segurança. Então, eu cresci demais e comecei a trabalhar mais com integração de sistemas, e isso foi muito bom. Trabalhar com APIs e desencrever APIs com segurança, com tolerância à falha, com resposta rápida. Foi muito bom para mim, eu virei o guru dos pagamentos. E aí, ano passado, em 2021, eu mudei de projeto, agora comecei a trabalhar no projeto do meu chefe, no site de apostas dele, não do cliente mais, que trabalha com Event Sourcing, Scala e React no front. Então, aí foi uma experiência muito estressante, na verdade, por conta da situação do mundo, né, pandemia. Eu trabalhei bastante tempo no Brasil, então no meu começo eu não conseguia aprender tanto com meus pares, porque era tudo remoto, era mais complicado por causa do time zone também, 4 horas de diferença. Mas deu tudo certo, eu consegui aprender. Aprendi a linguagem nova, Scala, aprendi como que funciona Event Sourcing. Aliás, aprendi tanto que eu realizei um sonho meu na minha carreira, que foi apresentar o TDC. Apresentar não, né? Foi palestrar no TDC, eu recebi um convite. E aí eu falei sobre essa minha experiência no trabalho, sobre como que a gente trabalha com Event Sourcing, com Eventwait, que é um framework que foi escrito em cima do Docker Persistence, e como que a gente usa isso para ter eventos e como que a gente constrói o estado dos nossos aggregates, dos nossos objetos a partir desses eventos. Então foi uma experiência única, a preparação para o TDC foi em cima da hora que eu recebi o convite. Uma semana eu tive que preparar a palestra e eu aprendi demais. E eu tenho vídeo sobre os bastidores, que eu queria fazer um vídeo aqui pro canal, só que aí fui deixando e não fiz. Comenta aqui também se você quer que eu faça um vídeo mostrando como foi o dia no TDC, como que eu me preparei, como que eu escrevi, como que eu apresentei, como que foi depois. E o mais importante de tudo foi esse canal aqui. Em 2021 eu comecei em fevereiro o projeto Páscoa Dev. No Instagram, comecei a compartilhar minha rotina e como que eu acho que vocês podem aprender a programar e quais são os melhores caminhos. Comecei a fazer conteúdo, conheci pessoas incríveis, tive contato de pessoas que eu nunca conheceria se não fosse por essa página. Então, eu sou muito grato por ter começado essa página e por ter acesso a essas pessoas que eu não teria, né, se não fosse essa página. E esse processo foi muito bacana, foi muito desafiador para poder ter conteúdo. É muito difícil gerar conteúdo toda hora e conteúdo de qualidade. Só que eu gosto de fazer os rios, de fazer humor, de como você pode aprender.
Meu irmão também migrou de área, começou a estudar e foi do zero. A gente mostrou aqui no canal, ele foi do zero até o primeiro emprego da programação. Trabalhava como advogado, agora é um front-end, um developer, tudo também graças ao Pascoadev. Eu tenho eu tenho o privilégio de ter uma carreira muito boa, eu acredito que é uma carreira de sucesso por eu estar na Alemanha, por eu ter conquistado o que eu conquistei e por hoje ter a possibilidade de não me preocupar tanto com o trabalho, porque eu sei que se der algum problema aqui na Alemanha, eu consigo achar outro emprego, eu sei quais são os caminhos para você fazer, para ter, por exemplo, o LinkedIn organizado, passar numa entrevista, o que você tem que falar, o que você tem que estudar, como você resolve problemas. Se eu fosse definir uma pessoa programadora nesses 10 anos de experiência que eu tenho, é a pessoa que resolve problemas. Se você quer crescer na área, se você quer ter uma carreira de sucesso. E sucesso é você fazer o que você gosta, você tá onde você quer estar. Então, se você tem o sonho de trabalhar na Europa, aprende a resolver problema, se dedica, investe seu tempo. Eu tô aqui e eu fiz muito curso de sábado, muito curso de fim de semana. Fiquei muito tempo que eu não saía para poder estudar. Isso vale a pena. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, vale a pena. E agora, em 2022, a gente vai crescer o canal, continuar trabalhando bem, escrevendo código de qualidade aqui na Alemanha, melhorar meu alemão. E outra coisa que eu aprendi nesses 10 anos é que sucesso e você estar bem tem um pouquinho de sorte, mas é muito mais você estar preparado para aproveitar as oportunidades que elas aparecem. Então, como que você faz isso? Estudando, se mantendo atualizado, investindo seu tempo, tendo boas companhias. A melhor lição e o que mais me fez crescer foram as minhas companhias, as minhas referências, então os Gabriéis. Eu não vou falar de ninguém para não esquecer, mas vocês conhecem os Gabriéis, por exemplo, que a gente mantém contato, o Jadson, que me ajudou demais. Então você está cercado de pessoas que querem crescer também, que têm os mesmos objetivos e fazer você crescer na sua carreira. Eles podem te ajudar ou te atrapalhar. Então foque nas suas referências, foque nos seus ciclos de social, de trabalho, que isso vai te ajudar. Então, se você tem um objetivo, estuda e investe seu tempo, que vale muito a pena. Fechou? E esses foram meus 10 anos de programação. Então, agradecer a vocês pelo apoio na página, pelo apoio aqui no canal. E se você quer me apoiar mais ainda, se inscreve aqui se você não é inscrito, deixa o like, isso aí ajuda demais. Para que eu possa continuar por mais 10 anos aí fazendo conteúdo para o Pascoadev. Já pensou que irado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. E é isso, esses foram meus 10 anos de programação. Falou!